Você já parou para pensar que muitas vezes o que nos afasta de Deus não é um grande pecado escandaloso, mas a perda de constância? A vida vai ficando barulhenta, as cobranças aumentam, o cansaço se acumula, a mente começa a correr mais rápido do que o coração consegue acompanhar. E sem perceber, aquilo que era prioridade vai virando quando der. A oração vira algo rápido, a Bíblia vira algo esporádico, a sensibilidade espiritual vira algo distante, e quando nos damos conta, estamos vivendo por impulso e não por presença. Mas a verdade é que Deus nunca pediu perfeição de nós. Deus pediu caminho. Deus pediu retorno. Deus pediu um coração que não desiste de voltar. Porque no reino, a maior prova de maturidade não é ter dias perfeitos. É ter um coração que, mesmo cansado, continua dizendo: Senhor, eu ainda estou aqui. Me ensina a viver perto de Ti. E é isso que esse vídeo entrega. Não uma lista fria de regras religiosas, mas hábitos bíblicos, atitudes práticas e espirituais que aparecem em homens e mulheres que tocaram o coração de Deus. Pessoas reais, imperfeitas, algumas quebradas, outras perseguidas, outras tentadas, outras até confusas, mas que tinham algo em comum. Elas voltavam para Deus e cultivavam práticas que as mantinham próximas do Senhor. E eu quero te dizer algo com carinho, mas com verdade. Não existe vida espiritual forte sem hábitos espirituais firmes. Porque fé não é apenas sentimento. Fé é direção, é construção, é decisão diária. E quando você estabelece hábitos que aproximam, você está dizendo para Deus: eu não quero só te visitar, eu quero habitar. Antes de começarmos, se essa mensagem falar com você em qualquer nível, se você sentir que Deus está te chamando de volta, te alinhando, te despertando, já deixa seu like, se inscreve e comenta aqui embaixo: Senhor, me aproxima de Ti. Eu leio os comentários, eu oro por vocês, e isso fortalece essa comunidade a continuar firme. E no final do vídeo, eu vou te entregar o hábito mais decisivo, aquele que muda não só sua rotina, mas sua identidade diante de Deus. Fica comigo. Agora respira, porque a partir daqui não é só informação, é direção. Hábito 1. Um coração humilde que não precisa provar nada. Existe um tipo de atitude que Deus honra de um jeito que o mundo não entende, porque o mundo aplaude o forte, o rápido, o autossuficiente. Mas Deus se move com força onde existe humildade verdadeira. E humildade não é se diminuir por insegurança. Humildade é se enxergar com clareza diante de Deus. É reconhecer: eu preciso do Senhor. É entender que sem Deus eu posso até existir, mas não consigo florescer. Humildade é o hábito que te livra de um dos maiores venenos espirituais, a vaidade. Porque a vaidade é uma tentativa de manter controle. Vaidade é viver tentando parecer melhor do que está. Vaidade é esconder o que dói. É construir uma versão editada de si mesmo para ser aceito. Só que Deus não cura a nossa versão editada. Deus cura a nossa verdade. Olha o que a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Isso é profundo. Não é só Deus prefere. O texto diz: Deus resiste. Ou seja, a soberba cria atrito com o céu. A soberba cria oposição espiritual. Não porque Deus é cruel, mas porque a soberba fecha as portas por dentro. Quem se acha completo não busca ajuda. Quem se acha dono não se rende. Quem se acha certo não aprende. Agora pensa nisso. Você quer crescer? Você quer ouvir Deus com clareza? Você quer sentir paz verdadeira? Então o primeiro hábito é esse: humildade diária. Um coração que diz: Senhor, eu não quero competir, eu não quero me exaltar, eu não quero provar nada, eu só quero agradar a Ti. Davi é um dos exemplos mais fortes. Ele era rei, guerreiro, cantor, líder, mas quando pecou, e pecou feio, ele não tentou justificar, não tentou maquiar, não tentou construir narrativa. Ele quebrou por dentro e voltou. Ele escreveu: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. Isso é humildade.
É a coragem de não fingir. É o hábito de se colocar no lugar certo. Deus é Deus e eu sou dependente. E aqui está um segredo. Quem anda em humildade é protegido de si mesmo. Porque muitas quedas não vêm do diabo, vêm do ego, vêm do eu mereço, vêm do eu faço do meu jeito. Mas a humildade é como uma cerca espiritual que te mantém no caminho. Jesus, sendo filho de Deus, não escolheu a ostentação. Escolheu o esvaziamento. A Bíblia diz: ele se esvaziou, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 5, 7. Isso é absurdamente forte. Se Jesus escolheu o caminho do servo, por que a gente acha que maturidade é ser servido? Por que a gente acha que grandeza é ser admirado? Humildade, na prática, é um hábito simples e diário. Reconhecer quando errou, sem desculpas longas. Pedir perdão com verdade. Ouvir sem precisar vencer toda a conversa. Obedecer mesmo quando ninguém está vendo. Servir sem precisar ser notado. E Deus honra isso. Deus honra tanto que Jesus disse: quem se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. O mundo exalta para depois humilhar. Deus humilha o ego para depois exaltar o propósito. Se você quer se aproximar de Deus, começa aqui. Tira o peso de impressionar os outros. Você não foi chamado para palco. Você foi chamado para a presença. Hábito 2. Buscar a justiça de Deus quando seria mais fácil ser indiferente. O segundo hábito que aproxima e agrada a Deus é um que muitos evitam porque dá trabalho: a busca pela justiça. E eu não estou falando de briga ou de viver apontando o dedo. Eu estou falando de uma postura de coração, uma disposição de amar o que é certo, proteger o fraco, não se calar diante do mal e não se acomodar com a mentira. Deus ama a justiça porque Ele é justo. A Bíblia diz: o Senhor ama a justiça. Salmo 37, 28. E isso significa que quando você escolhe ser justo em um mundo injusto, você está se parecendo com Deus. Você está andando no caráter do Pai. Mas deixa eu te trazer para a vida real. O mundo premia o esperto, premia quem passa por cima, premia quem manipula, premia quem mente só um pouco. E se você não vigiar, você começa a achar normal aquilo que Deus chama de abominação. Você começa a se adaptar. Você começa a dizer: é assim mesmo. Só que Deus não te chamou para assim mesmo. Deus te chamou para ser luz. Miqueias resume o coração de Deus em uma frase poderosa: o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, 8. Percebe como a justiça vem junto com misericórdia e humildade? Porque a justiça de Deus não é vingança. A justiça de Deus restaura. Ela protege o inocente e confronta o mal, mas sem perder o amor. Daniel é um exemplo que me impressiona. Ele estava num império pagão, com pressão política, com cultura contrária, com risco real de morte. Ainda assim, ele não corrompeu seus princípios. Ele manteve sua integridade quando seria mais fácil se misturar. A Bíblia mostra Daniel orando mesmo quando decretaram que era proibido. Daniel 6:10. Isso é justiça. Não negociar o que é santo por conforto. E justiça começa nas pequenas coisas. Ser honesto quando ninguém pode checar. Não espalhar fofoca. Não destruir reputação. Não se aproveitar do fraco. Pagar o que deve. Cumprir palavra. Tratar gente com dignidade. Provérbios diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11:1. Olha isso. Deus tem prazer no justo. Deus se alegra quando você escolhe o certo. Jesus foi o maior exemplo. Ele não passou pano para o pecado, mas também não esmagou o pecador. Ele defendeu a mulher que ia ser apedrejada, João 8:3-11, e ao mesmo tempo chamou ela para uma vida nova. Vai e não peques mais. Isso é justiça com misericórdia. E aqui vai uma verdade. Buscar justiça vai te custar. Vai te custar popularidade. Vai te custar ser aceito em certos ambientes. Vai te custar o conforto de ser neutro. Mas agrada a Deus, porque Deus não te chamou para a neutralidade. Deus te chamou para a fidelidade. Isaías fala: aprendei a fazer o bem.
Buscai a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías 1:17. Isso é Deus dizendo: eu não quero só cântico, eu quero caráter. Quando você vive assim, você se aproxima de Deus porque você começa a ver o mundo como Ele vê. Você começa a sentir o que Ele sente. Você começa a carregar o que Ele carrega. E isso te transforma. Então, até aqui, 2 hábitos já deixam o caminho claro. Humildade verdadeira. Um coração quebrantado, que não vive para provar nada. Justiça de Deus. Uma vida íntegra que escolhe o certo mesmo quando seria mais fácil ignorar. E eu te pergunto com respeito, qual desses 2 você sente que Deus está te chamando mais forte hoje? Porque quando Deus toca nesse assunto, não é para te acusar, é para te alinhar, é para te levantar, é para te aproximar. Se você quer, comenta: eu escolho me aproximar. E no próximo bloco a gente entra em hábitos que mexem com o coração lá dentro. Perdão, sinceridade e firmeza na fé. E eu vou aprofundar com exemplos bíblicos e aplicações práticas do dia a dia, do jeito que segura retenção e gera impacto. À medida que nos aproximamos de Deus, uma coisa fica cada vez mais clara. Intimidade com Ele não é construída apenas por boas intenções, mas por constância espiritual. Muitos começam bem, cheios de desejo, mas poucos permanecem quando o entusiasmo inicial passa. É nesse ponto que os próximos hábitos se tornam decisivos, porque eles revelam quem continua buscando a Deus quando não há emoção envolvida. Deus não se revela apenas aos que o procuram em momentos de crise, mas aos que escolhem permanecer nele mesmo quando tudo parece silencioso. Hábito 3. Permanecer na palavra mesmo quando não há vontade. Um dos maiores enganos da vida cristã moderna é acreditar que precisamos sentir algo para nos aproximar de Deus. Esse pensamento faz com que muitas pessoas abandonem a palavra justamente nos períodos em que mais precisam dela. Mas a Bíblia nunca foi apresentada como um livro de emoção momentânea. Ela é alimento diário. Jesus declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Isso nos ensina algo profundo. Assim como o corpo enfraquece quando não se alimenta, a alma também enfraquece quando deixa de se nutrir da palavra. E o problema é que a fraqueza espiritual nem sempre se manifesta de forma imediata. Ela começa de forma sutil. Decisões menos firmes, pensamentos mais confusos, sensibilidade espiritual reduzida. O hábito de permanecer na palavra, mesmo quando o coração está cansado, cria raízes profundas. O Salmo 1 descreve aquele que medita na lei do Senhor dia e noite como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Observe, a árvore não controla o clima, mas permanece plantada. Essa permanência é o segredo. Muitos dizem: não estou sentindo nada ao ler a Bíblia. Mas a palavra não foi feita apenas para ser sentida, foi feita para ser semeada. E toda semente trabalha no escuro antes de aparecer na superfície. Quando você lê a palavra em dias secos, Deus está trabalhando em áreas que você ainda não vê. O profeta Jeremias declarou: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Isso é hábito espiritual maduro. Comer a palavra antes da fome emocional chegar. Permanecer na palavra é um ato de fé. É dizer: mesmo que eu não entenda tudo agora, eu confio que Deus está me moldando. Hábito 4. Orar com verdade, não com performance. Outro hábito que aproxima profundamente o ser humano de Deus é a oração sincera. Não aquela oração longa para impressionar, nem aquela cheia de frases decoradas, mas a oração que nasce da verdade do coração. Deus não se aproxima de máscaras espirituais. Ele se aproxima de corações reais. A Bíblia diz que Jesus criticou duramente aqueles que oravam para serem vistos. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Orar com verdade é ter coragem de chegar diante de Deus sem ensaio. É dizer: Senhor, hoje eu não estou bem. É chorar sem discurso. É ficar em silêncio quando não há palavras. É confessar medo, dúvida, cansaço.
E isso não afasta Deus, isso atrai Deus. O salmista declarou: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. Veja, não diz dos que têm respostas, mas dos que têm o coração quebrado. A oração verdadeira não exige perfeição espiritual, exige honestidade. Quando você ora com verdade, você constrói intimidade, e intimidade gera sensibilidade. Jesus ensinou que a oração que agrada a Deus acontece no secreto. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. O hábito da oração sincera cria um espaço onde o Espírito Santo trabalha profundamente. É ali que ele corrige, consola, confronta e direciona. Não é coincidência que grandes homens e mulheres de Deus foram pessoas de oração antes de serem pessoas de ação. Quando você ora com verdade, você aprende a depender menos de si mesmo e mais de Deus. E dependência não é fraqueza, é maturidade espiritual. Hábito 5. Voltar para Deus sempre que cair. Talvez este seja um dos hábitos mais negligenciados e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos. O hábito de voltar. Não existe pessoa madura espiritualmente que nunca tenha caído. A diferença está em quanto tempo ela leva para voltar. O inimigo não vence você quando você cai. Ele vence quando você permanece distante por vergonha, culpa ou orgulho. Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que Deus honra aqueles que retornam com o coração sincero. Provérbios diz: o justo cai 7 vezes e se levanta. Provérbios 24:16. Observe, não diz que o justo não cai, diz que ele se levanta. O hábito de voltar para Deus depois do erro mantém o coração sensível. Já o hábito de se afastar após errar endurece a alma. O filho pródigo é um exemplo claro. Ele errou, se perdeu, desperdiçou tudo. Mas quando decidiu voltar, o pai não o humilhou, correu ao seu encontro. Lucas 15:20. Isso revela algo essencial. Deus não está com os braços cruzados, esperando você se punir. Ele está com os braços abertos, esperando você voltar. O apóstolo João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Voltar é um hábito espiritual. Confessar é um hábito espiritual. Humilhar-se é um hábito espiritual. E cada vez que você faz isso, você se aproxima mais de Deus, não menos. Quem não cria esse hábito começa a viver ciclos longos de afastamento. Mas quem aprende a voltar rapidamente, vive uma vida espiritual leve, restaurada e protegida. Nesse bloco, Deus nos mostrou mais 3 hábitos que aproximam profundamente. Permanecer na palavra, mesmo sem vontade. Orar com verdade, não com aparência. Voltar rapidamente quando errar. Esses hábitos não constroem uma fé superficial, eles constroem raízes profundas. E raízes profundas sustentam uma vida firme quando as tempestades chegam. Se você percebe que Deus está te chamando a retomar algum desses hábitos, não ignore. Esse chamado não é cobrança, é cuidado. Há um ponto na caminhada com Deus em que Ele começa a trabalhar não apenas no que fazemos, mas no modo como vivemos. Os hábitos que vêm agora revelam um nível mais profundo de maturidade espiritual. Eles não são visíveis aos olhos humanos, mas são extremamente perceptíveis no mundo espiritual. Esses hábitos não produzem barulho, eles produzem transformação silenciosa. Hábito 6. Andar em obediência, mesmo quando não se entende o processo. Um dos maiores testes da fé não é acreditar quando tudo faz sentido, mas obedecer quando nada parece claro. A obediência que agrada a Deus não nasce do entendimento completo, mas da confiança total. A Bíblia é clara: obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Isso significa que Deus valoriza mais um coração disposto do que grandes gestos religiosos. Muitas pessoas até querem servir a Deus, mas apenas se puderem controlar o caminho. Só que fé verdadeira começa quando o controle termina. Abraão é um dos maiores exemplos desse hábito. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, sem explicar todos os detalhes. E a Escritura diz:
Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Hebreus era do 11:8. Obediência assim exige maturidade espiritual. Ela não depende de emoções nem de garantias visíveis. Ela nasce da convicção de que Deus vê o que nós não vemos. Muitas vezes Deus pede passos que parecem ilógicos. Perdoar quando ainda dói, esperar quando tudo pede pressa, permanecer quando a vontade é fugir. Mas cada ato de obediência abre portas no mundo espiritual que nenhuma força humana poderia abrir. Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra." João 14:23. Amar a Deus não é apenas sentir algo por Ele. É escolher obedecer mesmo quando o coração ainda está em processo de cura ou entendimento. E toda obediência gera alinhamento. Onde há alinhamento, há direção. Onde há direção, há paz. Hábito 7. Aprender a esperar o tempo de Deus sem ansiedade. Esperar talvez seja um dos exercícios espirituais mais difíceis da fé cristã. Vivemos em uma cultura acelerada, imediatista, onde tudo precisa acontecer rápido. Mas Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele trabalha no ritmo da eternidade. Isaías declara: "Os que esperam no Senhor renovam as suas forças." Isaías 40:31. Esperar em Deus não é ficar parado. É permanecer confiante enquanto Ele trabalha nos bastidores. Muitas das maiores obras de Deus acontecem no silêncio, fora do nosso campo de visão. José esperou anos até ver o cumprimento dos sonhos que Deus havia lhe dado. Davi esperou muito tempo entre a unção e o trono. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério público. Nada em Deus é apressado. Tudo é perfeito no tempo certo. O problema da ansiedade espiritual é que ela tenta antecipar promessas sem passar pelo processo. Mas promessas sem preparo se tornam peso. O tempo de espera não é castigo, é treinamento. A Bíblia diz: "Tudo tem o seu tempo determinado." Eclesiastes 3:1. Quando você aprende a esperar, você aprende a confiar. E quando aprende a confiar, você descansa. A ansiedade enfraquece a fé. A espera fortalece. Deus não se atrasa. Ele amadurece. E enquanto você espera, Ele está moldando caráter, ajustando intenções e preparando o cenário que sustentará aquilo que virá. Hábito 8. Viver com gratidão mesmo em estações difíceis. A gratidão é um dos hábitos espirituais mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais subestimados. Muitas pessoas só agradecem quando tudo está bem. Mas a gratidão que agrada a Deus é aquela que permanece mesmo quando as circunstâncias são adversas. Paulo escreve: "Em tudo dai graças." 1 Tessalonicenses 5:18. Note, não é por tudo, mas em tudo. Gratidão não nega a dor, mas reconhece que Deus continua presente nela. Quando você escolhe agradecer em meio à dificuldade, algo muda dentro de você. O foco sai do problema e se volta para a fidelidade de Deus. A gratidão abre os olhos espirituais para perceber que, mesmo no vale, Deus não nos abandona. O povo de Israel muitas vezes perdeu batalhas não por falta de força, mas por murmuração. A murmuração fecha portas espirituais. A gratidão as abre. O salmista declara: "Entrai pelas portas dele com ações de graças." Salmo 104. Gratidão é chave. Ela não muda imediatamente a situação, mas muda quem você é dentro da situação. E quando você muda, o cenário começa a responder. Jesus, antes de multiplicar os pães, agradeceu. Antes da ressurreição de Lázaro, agradeceu. Isso nos ensina que a gratidão precede milagres. Neste bloco, Deus nos ensinou mais 3 hábitos que aproximam profundamente o coração humano do céu. Obedecer mesmo sem entender. Esperar o tempo de Deus sem ansiedade. Viver em gratidão mesmo na dor. Esses hábitos constroem maturidade espiritual real. Eles não produzem fé superficial, mas uma fé que permanece firme quando tudo ao redor tenta nos abalar. E se seu coração sente em ajustar algum desses hábitos, não ignore esse chamado. Ele é sinal de crescimento, não de condenação. À medida que avançamos nesses hábitos que aproximam o coração humano de Deus, entramos agora em um território mais profundo da vida espiritual.
Aqui, Deus já não está apenas tratando comportamentos visíveis, mas intenções, reações internas e posturas silenciosas do coração. Esses hábitos não são fáceis. Eles confrontam o ego, quebram padrões antigos e exigem entrega real. Mas são exatamente eles que diferenciam uma fé superficial de uma fé madura. Hábito 9. Silenciar diante de Deus e das provocações. Vivemos em um tempo barulhento. Opiniões por todos os lados, respostas imediatas, reações impulsivas. Mas Deus continua falando, quase sempre, no silêncio. Um dos hábitos que mais aproximam uma pessoa de Deus é aprender a calar quando o instinto manda reagir. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Silenciar não é covardia. Silenciar é confiança. É reconhecer que nem toda batalha precisa ser respondida com palavras e nem toda provocação merece reação. Jesus é o maior exemplo disso. Diante de falsas acusações, ele se calou. Diante da injustiça, permaneceu firme. Diante da humilhação, não respondeu com ira. E esse silêncio não era fraqueza, era domínio espiritual. O silêncio revela maturidade. Quem fala demais, muitas vezes, revela insegurança. Quem aprende a silenciar, demonstra que confia que Deus é seu defensor. Provérbios nos ensina: quem guarda a sua boca, preserva a sua alma. Provérbios 13:3. Quantas batalhas espirituais se perdem porque reagimos no impulso? Quantas bênçãos são adiadas porque falamos antes de orar? O silêncio diante de Deus cria espaço para ouvir sua direção. O silêncio diante das pessoas impede que o inimigo use nossas próprias palavras contra nós. Há momentos em que Deus não quer que você explique. Ele quer que você confie. Há momentos em que o céu trabalha enquanto você se cala. E no silêncio, Deus nos trata. Revela intenções, cura feridas, ajusta pensamentos. O silêncio é um lugar de encontro profundo com o Senhor. Hábito 10. Orar mesmo quando não se tem vontade. Um dos maiores enganos da vida espiritual é acreditar que oração depende de vontade. Na verdade, oração é disciplina antes de ser sentimento. Há dias em que orar flui. Há dias em que parece pesado. Mas são exatamente os dias difíceis que tornam a oração mais necessária. A Bíblia nos exorta: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orar quando tudo está bem é gratidão. Orar quando tudo está difícil é sobrevivência espiritual. Jesus, no Getsêmani, não orou porque sentia prazer naquele momento. Ele orou porque precisava permanecer alinhado com a vontade do Pai. Ele suava sangue. Sua alma estava angustiada. Mesmo assim, orou. Isso nos ensina algo poderoso. Oração não é fuga da dor, é força para atravessá-la. Quando você ora sem vontade, você está dizendo a Deus: eu não confio nas minhas emoções, eu confio em Ti. A oração constante molda o coração. Ela não muda apenas circunstâncias, muda o orador. Ela fortalece onde estamos fracos, clareia onde estamos confusos, sustenta quando estamos cansados. O Salmo declara: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Salmo 41. Orar sem vontade é um ato de fé madura. É escolher permanecer conectado mesmo quando o céu parece silencioso. E Deus honra esse tipo de oração. Ele vê o esforço invisível. Ele vê a fidelidade secreta. Muitas respostas vêm não quando sentimos algo, mas quando permanecemos firmes apesar do que sentimos. Hábito 11. Vigiar o coração e as intenções. Deus se importa profundamente com o coração. Mais do que ações externas, Ele observa motivações internas. A Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Vigiar o coração é um hábito espiritual essencial, porque é no coração que nascem decisões, palavras, reações e atitudes. Um coração ferido gera comportamentos distorcidos. Um coração orgulhoso bloqueia a graça. Um coração endurecido impede o agir de Deus. Muitas pessoas fazem coisas certas com intenções erradas.
servem para serem vistas, ajudam para serem reconhecidas, oram para parecer espirituais. Mas Deus vê além da aparência. O Senhor declarou a Samuel: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Vigiar o coração exige honestidade espiritual, exige autoexame, exige coragem para admitir sentimentos que não são bonitos: inveja, ressentimento, orgulho, amargura. Davi frequentemente orava: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139:23. Esse tipo de oração exige maturidade, porque quando Deus sonda, Ele revela, e quando revela, Ele trata. Cuidar do coração é proteger sua fé, é não permitir que pequenas feridas se transformem em grandes distâncias espirituais. É aprender a liberar perdão rapidamente, é não alimentar pensamentos que afastam da presença de Deus. Um coração limpo mantém o céu aberto. Neste bloco, fomos levados a um nível mais profundo da caminhada com Deus. Aprender a silenciar, orar mesmo sem vontade, vigiar o coração e as intenções. Esses hábitos não são populares, mas são poderosos. Eles constroem uma fé sólida, resistente e íntima. Eles aproximam Deus, não apenas das nossas ações, mas da nossa essência. À medida que avançamos nesses hábitos que aproximam o ser humano do coração de Deus, chegamos agora a uma fase da fé que poucos realmente abraçam. Aqui, Deus começa a tocar em áreas que não são públicas, não são visíveis, não geram aplausos, mas definem completamente a qualidade da nossa caminhada espiritual. Esses hábitos revelam quem somos quando ninguém está olhando, quando não há palco, quando não há reconhecimento, quando só Deus vê. Hábito 12. Praticar o amor na forma mais difícil. Nos relacionamentos. Relacionamentos são uma das maiores ferramentas que Deus usa para nos moldar. É fácil amar à distância, amar em teoria, amar em palavras bonitas, mas amar no convívio diário exige maturidade espiritual. A Bíblia afirma: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3:14. O amor verdadeiro não é apenas sentimento, é decisão. Decisão de tratar bem quando não somos tratados bem. Decisão de responder com mansidão quando somos provocados. Decisão de perdoar quando o orgulho pede afastamento. Deus usa pessoas para revelar áreas do nosso coração que ainda precisam ser curadas. Muitas vezes, o desconforto que sentimos em certos relacionamentos não é por causa do outro, mas porque Deus está expondo algo dentro de nós. Jesus deixou claro que o amor seria a maior marca dos seus discípulos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Isso significa que espiritualidade não é medida apenas pela oração, pelo jejum ou pelo conhecimento bíblico, mas pela forma como tratamos pessoas difíceis, imperfeitas, quebradas, assim como nós. Amar não significa concordar com tudo. Amar não é permitir abusos. Amar é agir com verdade, mas sem perder a graça. É estabelecer limites sem perder o caráter. Relacionamentos tratados com maturidade espiritual se tornam instrumentos de cura, e não de feridas contínuas. E Deus se agrada profundamente quando escolhemos o caminho do amor, mesmo quando ele exige renúncia. Hábito 13. Honrar a presença de Deus no cotidiano. Muitas pessoas associam a presença de Deus apenas a momentos específicos: culto, oração formal, igreja. Mas a maturidade espiritual nos ensina que Deus deseja ser honrado em todos os momentos, inclusive nos mais simples. A Bíblia diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Salmo 145:18. Honrar a presença de Deus é viver com consciência espiritual. É lembrar que Ele está presente quando falamos, quando escolhemos, quando reagimos, quando pensamos. Moisés viveu essa consciência de forma profunda. Ele não se movia sem a presença de Deus. Chegou a declarar: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Essa declaração revela um coração que entende que sucesso sem presença
é fracasso disfarçado. Avanço sem Deus é ilusão. Honrar a presença de Deus no cotidiano muda nossa postura. Passamos a falar com mais cuidado, a decidir com mais temor, a tratar pessoas com mais respeito, porque entendemos que tudo acontece diante dele. Quando a presença de Deus é honrada, o ambiente muda, o coração muda, as decisões mudam, e onde a presença é honrada, a paz se estabelece. Hábito 14. Confiar em Deus quando o futuro é incerto. Talvez este seja um dos hábitos mais desafiadores da fé. Confiar em Deus quando não sabemos o que vem depois, quando não temos respostas, quando o caminho parece encoberto. A Bíblia declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Confiar em Deus não significa entender tudo. Significa descansar mesmo sem entender. Significa caminhar mesmo sem enxergar toda a estrada. Pedro viveu isso quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. Enquanto manteve os olhos em Cristo, caminhou sobre o impossível. Quando olhou para o vento e para o medo, começou a afundar. A fé não elimina tempestades, mas nos ensina a atravessá-las sem perder a esperança. Confiar em Deus em tempos incertos é declarar: mesmo que eu não veja, eu sei que o Senhor está comigo. Essa confiança agrada profundamente a Deus porque revela dependência real, revela entrega, revela maturidade espiritual. A incerteza não é ausência de Deus. Muitas vezes é o ambiente onde Ele mais trabalha. Neste bloco, Deus nos conduziu a hábitos que tocam o coração da vida cristã. Amar nos relacionamentos, honrar a presença de Deus no cotidiano, confiar em Deus em tempos incertos. Esses hábitos não produzem uma fé barulhenta, mas uma fé profunda. Uma fé que permanece firme quando as emoções oscilam, quando as pessoas falham e quando o futuro parece indefinido. Depois de caminhar por esses hábitos que aproximam o coração humano de Deus, é impossível permanecer o mesmo. Porque quando a verdade entra, ela não apenas informa, ela confronta, cura e transforma. Talvez enquanto você ouvia, alguns hábitos tenham tocado mais forte do que outros. Talvez você tenha se reconhecido em alguns pontos. Talvez tenha percebido áreas da sua vida que precisam de ajuste, cura ou amadurecimento. E isso não é condenação, é convite. Deus não revela para envergonhar, Ele revela para alinhar. Cada hábito apresentado aqui não é uma regra fria, nem uma lista de exigências religiosas. São caminhos. Caminhos que homens e mulheres da Bíblia trilharam antes de nós. Caminhos que aproximam, que restauram, que fortalecem a fé e aprofundam a intimidade com Deus. A verdade é que ninguém cresce espiritualmente por acaso. Crescimento espiritual é fruto de decisões repetidas, de hábitos cultivados, de escolhas conscientes feitas dia após dia, especialmente quando ninguém está olhando. Talvez você esteja vivendo um tempo de cansaço espiritual. Talvez sua fé tenha sido ferida por decepções, perdas ou orações que ainda não foram respondidas. Talvez você ame a Deus, mas sinta que algo esfriou ao longo do caminho. Se isso descreve você, saiba de algo muito importante. Deus não se afastou. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Deus continua no mesmo lugar. Ele continua desejando intimidade. Ele continua chamando para mais perto. E os hábitos que vimos neste vídeo são pontes. Pontes que nos levam de volta ao centro da vontade dele. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece com um hábito, um ajuste, uma decisão simples, mas sincera. Deus honra passos pequenos dados com um coração inteiro. Talvez hoje seja o dia de voltar a orar com constância. Talvez seja o dia de perdoar. Talvez seja o dia de silenciar, esperar, confiar. Talvez seja o dia de alinhar seu coração novamente. Não ignore o que Deus está falando com você agora. Oração final. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com um coração aberto. Não queremos apenas ouvir sobre Ti, queremos caminhar contigo. Mostra-nos os hábitos que precisam ser ajustados. Cura aquilo que está ferido. Fortalece aquilo que está fraco. Restaura o que foi quebrado ao longo do caminho.
Ensina-nos a viver uma fé verdadeira, constante e profunda. Que nossas atitudes reflitam o teu caráter. Que nossos hábitos nos aproximem cada vez mais da tua presença. E que, acima de tudo, nunca percamos o desejo de estar perto de ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, não deixe isso terminar aqui. Escreva nos comentários: eu escolho me aproximar de Deus. Esse simples gesto é mais do que um comentário. É uma declaração espiritual. É um marco. É você dizendo ao céu que está disposto a ajustar sua caminhada. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Esses vídeos não são feitos para consumo rápido, mas para edificação profunda. Estar inscrito garante que você continue sendo alimentado com conteúdos que fortalecem sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez exista uma pessoa próxima a você precisando exatamente dessa palavra. Às vezes Deus usa você como ponte para alcançar outros corações. E se você quiser, volte neste vídeo quantas vezes forem necessárias. Não é um conteúdo para ouvir apenas uma vez. É uma mensagem para ser absorvida, refletida e vivida. Até o próximo vídeo.